E aí, gente, da Science aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre outra notícia da Nature com relação a problemas de replicação e erros em artigos. A gente já fez vários vídeos relacionados a esse tema, mas eu creio que esse é mais um exemplo de como a pesquisa, principalmente na área de biologia, é, molecular e genética no geral, coisas relacionadas, tem vários problemas de erros, papers mal feitos ou papers com erros intencionais para papers serem publicados, né? Você quer publicar um artigo e você meio que muda os dados ali para conseguir é, um bom resultado, um resultado positivo, um resultado que parece ser importante para a ciência, quando na verdade é um resultado falso, né? Seja de forma consciente ou não. Então, o que eles vão falar aqui, eu vou deixar traduzido para ficar mais simples. É, vou citar duas pesquisas aqui sobre a prevalência de erros na pesquisa genética, é, que normalmente pensavam que era de alto impacto, né? E na área de genética de câncer. Então pense, é um tema que é extremamente relevante e problemático, né? Você quer realmente ter coisas boas, artigos que realmente funcionem na área para promover a solução para diversos problemas que o câncer e diversos tipos de câncer criam, né? Porque parte disso, obviamente, é genética, é hereditário também em alguns casos, né? Tem várias coisas que não se sabe sobre também essa questão relacionada à hereditariedade de câncer, mas eles vão falar que os cientistas usam esse reagente por vários motivos, por exemplo, para estudar a função de determinado gene em sequência genética de uma doença. Se as sequências forem relatadas incorretamente, isso poderá afetar a reproduzibilidade do artigo, né? Então, se você põe erros relacionados às sequências que são usadas no seu artigo, nenhum cientista, nenhum laboratório vai conseguir reproduzir os resultados da pesquisa de câncer, nesse caso, desse contexto, e você vai ter um paper que vai ser inútil na prática, né? Isso não é reproduzível. Na área de biologia molecular, significa também inútil o paper, né? E eles acharam vários artigos centenas de artigos que tinham esses erros que foram achados, né? Porque é impossível rever isso em todos os artigos possíveis e inimagináveis, né? Tem formas de data mining pra você fazer isso mais rápido, mas não é uma coisa que é simples. Então talvez tenha muito mais. Então, eles vão falar que não está claro se esses erros que foram encontrados em diversos artigos foram acidentais ou indicam uma conduta, né? Foram propositais para o artigo ser publicado, né? Vai falar sobre um estudo em bioRxiv, vai falar sobre esse tema. É certamente desanimador, vai falar esse tipo de erro, né? O Jeremy Willows, que é biólogo molecular. Então, ele vai falar, né? Se esse é apenas um problema de relatório ou maior, isso eu não sei. Mas não deveria estar acontecendo, né? Então, mais uma vez, o problema da reproduzibilidade, né? Na genética, na área de biologia molecular, tem crescido, né? Ele vai falar sobre Barney e sua equipe, que vasculharam a literatura científica, encontrando erros, analisando 12 mil artigos na revista relacionada à genética e oncologia, é, usando uma ferramenta para isso. Que, que, essa última é a mais conhecida, né? Que é pra. Opa, deixa eu voltar lá. Que é aquela ferramenta Blast, né? É pra você analisar sequências de nucleotídeos, né? E normalmente existem diversos tipos de formatos que você usa para extrair sequências de nucleotídeos que elas vão. É tipo um arquivo de texto. Então, a sequência genética, porém, vamos supor, de um micróbio. Você vai lá no Databank, no. Deixa eu pegar aqui. Não, é protein. Só pra ficar mais fácil. Ahn, assim é mais fácil.
Um exemplo é o arquivo tipo FASTA, né? Então, aqui eu acho que é melhor eu procurar aqui um exemplo. Então, por exemplo, isso aqui é uma proteína relacionada a um rato. Aí você vem aqui, aí você pode baixar, né? Aí tem vários tipos de arquivo. Um deles é o tipo FASTA, que é o que eu mais conheço. Aí você baixa e você pode usar Linux. Eu até já fiz um vídeo no canal mostrando como faz isso. Você converte esse arquivo FASTA é, em algo que você pode analisar as sequências dos nucleotídeos, né? Adenina, guanina, citosina e blá blá blá. Você consegue analisar isso até que um artigo relacionado a esse tema, relacionado a essa proteína específica. Enfim, e no caso é isso. Você consegue esses dados, analisar esses dados. E o Blast é isso. Então, eles usaram essa ferramenta e eles encontraram mais de 700 artigos desses 12.000 que relatam reagentes experimentais que continham erros em suas sequências de RNA ou DNA. Então pensa, de 12.000 artigos, 700 provavelmente tinham problema, né? Então é bastante, é um número gigante, né? Imagina que todos esses artigos estão sendo citados, sendo usados na pesquisa, mas são inúteis, né? Então, aqui, por exemplo, vamos lá, indiscutivelmente, a literatura de alto fator de impacto são jornais de ciência importantes, que as pessoas prestam mais atenção. E quando você tem artigos errados em jornais acadêmicos conhecidos, isso é um problema. É, aqui, ó, Barnes e os colegas examinaram manualmente, agora não é com um sistema como o Seq e BLAST que eles falaram antes, manualmente, que alegam ter como alvo genes humanos não modificados ou sequências genômicas em 334 artigos sobre câncer molecular, de 2014 até 2020, né? Encontrou 253 das mais de 6.000 sequências de nucleotídeos erros distribuídos em 92 dos 334 artigos, né? Então veja o quão grande, né? Só de ter mais de 10% dos artigos sendo, assim, invalidados, né? Já é um problema que deveria ser alarmante, né? Então, isso é um problema, né? A proporção de artigos com erros na sequência de nucleotídeos variou de 10% em 2016 a 38% em 2020, né? A maior surpresa para isso, a nós foi a proporção de artigos com erros em 2020. Então isso ainda continua, né? Eu vou falar sobre na revista Oncogene, de oncologia provavelmente, e identificando artigos em 2020 contendo menções de RNA circular para RNA, enfim, erros. Erros que foram encontrados e que fazem os artigos talvez serem validados. E aí eles vão falar, né? Barney reconhece que alguns dos erros sinalizados na análise podem não ser intencionais. Então, de repente foi um erro da equipe do laboratório. Outros pesquisadores observam que também é possível que erros tenham um pouco efeito nas conclusões gerais do artigo, ou seja, é o que é chamado de p-hacking. Você, você faz tanta estatística quanto os resultados do seu artigo ficarem o mais, assim, aprazíveis possível para enganar o jornal acadêmico de que aquilo lá tá certo. Que tudo ali tá bom, tá correto. Quando na verdade não está. Eles vão dizer que os erros são prejudiciais porque as pessoas não podem confiar nesses papers baseados para se basear em pesquisas futuras, né? Então, imagina que desses 700 artigos que a gente viu antes, 200 foram citados, é, sei lá, em diversas outros artigos, criando uma reação em cadeia de artigos que são inúteis, errados e que estão sendo usados como verdade. Eles vão falar que é definitivamente muito preocupante que eles não tenham uma correspondência perfeita com o algo pretendido, né? Ele acrescenta que, embora pesquisadores possam amplificar sequências com PCR, usando reagentes com dois ou mais erros, esses erros podem comprometer a seletividade ou especificidade dos reagentes. Enfim, vários problemas que fazem artigos
Na área de biologia molecular, cada vez mais, a gente já fez vários vídeos sobre esse tema, várias notícias sobre esse tema. Também fiz vídeos explicando o que é p-hacking e os tipos de p-hacking. E a área da biologia é a mais forte nisso, né? Então, um número gigante de artigos, provavelmente lixo inútil mesmo em jornais acadêmicos importantes, como a própria Nature e outros, né? Mas o legal é que a Nature já sempre é mente aberta, parece, aos erros que possivelmente estão no seu artigo, né? Nos seus artigos, né? Que estão nos seus periódicos e outros jornais também. Então, o que a gente pode ver disso, né? Principalmente que ser pesquisador nessa área é mais difícil, na minha opinião. Quem é pesquisador na área de tecnologia da informação, física, que não seja experimental, não é a mesma coisa. Acho que biologia ela é mais difícil porque, além do problema da reproducibilidade, demora muito pra você fazer pesquisa, porque são coisas biológicas que você está mexendo, né? Não é uma coisa normal. Eu, a não ser que você seja teórico. Se for ter um biologista teórico, biólogo teórico, talvez tenha mais facilidade, né? Mas quando você é experimental, que a maioria deles, realmente é difícil escrever artigos, às vezes as pessoas podem fazer artigos ruins por conta disso. E isso, em parte, é vários problemas, né? Que não podem ser resolvidos facilmente. Mas uma coisa é séria, né? Isso existe. Isso não é algo novo. E aqui tem outro artigo dele relacionado erros das sequências genéticas produzem centenas de estudos errados, né? Enfim, são erros de correção automática no Excel, ainda que tenha dor de cabeça genômica. São coisinhas que realmente causam problemas na literatura com relação a essas coisas, né? Sequências genéticas, a biologia molecular. Então, eles vão falar que é um dos dois periódicos mais proeminentes. Imagina então os periódicos que não são assim tão conhecidos e tão de alto impacto, né? Então, esse negócio de que um artigo tá numa revista de alto impacto, então é verdade, isso é uma mentira que todo mundo que é pesquisador conhece, né? Todo mundo que escreve livros ou artigos constantemente sabe que a gente tem que analisar as coisas com cuidado e com cautela, né? Quando a gente vai citar um artigo, por exemplo. Então, era isso. Até o próximo episódio.